Ótimo dia a todos. A aula de hoje é sobre transformações gasosas adiabáticas. Nesse estudo, nós vamos primeiro falar sobre sistema diabático. Sistema diabático é o sistema que não ocorre troca de calor com o ambiente externo ao sistema, ou o sistema quando as transformações gasosas elas acontecem com velocidade tão alta, a transformação se dá tão rapidamente que a troca de calor com o ambiente ela é insignificante. Então, se considera, nesse caso, o sistema adiabático. Então, ou o sistema está isolado, não há troca de calor, ou a transformação gasosa é tão rápida que a troca de calor é valor muito insignificante, então também se considera como sistema adiabático. Então, nós podemos analisar um sistema adiabático com duas equações. Essa da Lei Geral dos Gases Nobres e essa aqui, que no estudo leva em consideração o coeficiente de Poisson. O Poisson, ele fez o estudo para gases que têm as moléculas com a mesma quantidade de número de átomos. No caso, se diz então que de mesma atomicidade. Se não for gases com a mesma atomicidade, todas as moléculas com a quantidade de átomos iguais, essa fórmula não pode ser utilizada. E esse coeficiente, esse expoente, não é coeficiente, é um expoente, ele é calculado pelo calor específico do gás à pressão constante, dividido pelo calor específico ao volume constante. E o número obtido, então, faz a grandeza volume elevado a ele. Então fica a pressão inicial, o produto da pressão inicial, volume inicial elevado ao expoente de Poisson e proporcional à pressão final e volume final elevado a esse expoente de Poisson. Analisando no diagrama de pressão e volume, nós podemos entender o seguinte: quando o sistema ocorre, quando a transformação ocorre no sistema adiabático, nós temos que o calor, a troca de calor é zero. Então, a variação da energia, ela resulta no valor do trabalho realizado. Então, se você tem um ponto A e um ponto B, e a transformação ocorre de A para B, então veja bem, sai de A, vai para B, o volume diminui. Se o volume diminui e a temperatura aumenta e a pressão aumenta de A para B, então nós estamos nessa situação aqui, de A para B, nós temos o volume diminuído, nós temos a compressão. Então, a variação da energia, que é menos o valor do trabalho realizado, nessa situação da compressão, o trabalho é menor que zero. Então, a energia, ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque você tem o trabalho vindo aqui da equação da primeira lei da termodinâmica, né? Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Que o calor foi zero, então a variação de energia é menos o trabalho realizado. Como esse trabalho é negativo, então você tem o ganho de energia, porque é o trabalho com o sinal oposto, vai ficar energia positiva. E quando você tem a transformação ocorrendo de uma temperatura maior para uma menor, do ponto B indo para o A, o
que vai acontecer? O gás, ele sai do volume B e vai para o volume A. Então, ele expande. Então, há uma expansão gasosa. E a pressão diminui e a temperatura diminui também. Então, nessa situação, o sistema perde energia. Então, ele perde energia e a variação da energia, então, é menos o trabalho realizado, porque o trabalho realizado é positivo, que é feito do gás para o ambiente do sistema adiabático e não do sistema para o gás. Então, nós podemos aplicar essa análise em dois casos aqui. Primeiro, fala assim, um gás perfeito sobre uma compressão adiabática com uma realização de trabalho de 10 joules. Determine a variação de energia interna. Então, houve uma compressão. Então, a variação da energia é o oposto do trabalho. Como o trabalho ele é um trabalho negativo, porque é de compressão, tá certo? Então, você tem que o sistema ele vai ganhar 10 joules de energia, porque ele fica com um saldo positivo de 10 joules. E, na segunda situação, um gás ideal de pressão de uma atmosfera, tá? A pressão aqui de uma atmosfera, ocupa um volume com essa pressão de 5 decímetros cúbicos. Após a transformação adiabática, o volume passou a ser de 1 decímetro. Então, o volume diminuiu. Tá certo? Ó, o volume diminuiu, então houve uma compressão. E ele está trabalhando aqui, então, com o expoente de Poisson, falando que o expoente é de 1,5 e pede para calcular a pressão após a transformação. Então, pela equação que envolve o estudo aí do Poisson, nós temos aqui o seguinte: a pressão inicial, o volume inicial elevado ao expoente do Poisson, a pressão final e o volume final elevado ao expoente de Poisson. 1 elevado a 1,5 é 1 mesmo, a base é 1. 1 vezes 5 elevado a 1,5 é 5 elevado a 1,5. Então, a pressão é 5 elevado a 1,5. Esse valor é a mesma coisa que 5 elevado a 3 sobre 2, que é a mesma coisa de raiz quadrada de 5 ao quadrado, que multiplica 5, que é 5 raiz de 5. A raiz quadrada de 5, a gente pode fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 5. Vou colocar aqui 2, ela vem para cá 4. 2 ao quadrado é 4, sobra 1. Eu dobro aqui, põe uma vírgula. Então, baixo 4 aqui e penso o número que coloca aqui, que aproxima de 100. No caso, é 2. Vou colocar o 2 aqui, ó. Porque 2 vezes 42 é 84. Aqui sobra 16, então vem 2 aqui. Então, eu coloco mais 2 zeros aqui e dobro 44. Penso no número aqui, que multiplica ele mesmo e vejo quanto que dá. Posso pensar num 3. Esse número aqui, ó, 443 vezes 3, dá 9, 12, aí 1, 12, 1, 13, 1.329. Então, coloco esse 3 aqui, tá? Aproximadamente, então, essa pressão 2 aqui, ela fica aproximadamente
5 que multiplica 2 que multiplica 2 e 23. Então, vamos fazer aqui 2 e 23 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1, 10 e 1, 11. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Aproximadamente 11,15. Então, para essa aula, a gente queria apresentar uma transformação gasosa no sistema diabático e lembrar que o sistema diabático é que você tem ou uma transformação com velocidade muito rápida, ou o sistema está isolado e não ocorre troca de calor, ou a troca de calor é insignificante. E nós podemos trabalhar com a equação geral dos gases nobres, ou essa que envolve o expoente Poisson. E o diagrama, quando a gente analisa, é importante verificar se na transformação houve ganho de energia, então nós vamos pensar na compressão, ou se houve perda de energia, que é quando ocorre expansão. E para essa aula é isso, nós vamos encaminhar 2 exercícios e ótimo dia para vocês.